Bom dia, meus queridos, tudo bem? Na aula de hoje vamos dar início aos nossos estudos sobre a Baixa Idade Média, focando especificamente nas Cruzadas, um dos eventos desse período. Tranquilo? Bom, a Baixa Idade Média é o período que vai compreender entre o século XII e o século XV, e é quando o feudalismo vai começar a apresentar os seus sinais de decadência e vai, no final das contas, acabar deixando de existir, sendo substituído por novas formas de organização política, social e econômica. Tudo bem? É também interessante que essa queda, eu falei do fracasso, né, dessa dissolução do feudalismo, no final das contas, ela vai começar com um período de bonança. Assim. O que também é significativo. O feudalismo, como a gente viu nas aulas anteriores relativas ao feudalismo, ele era muito baseado na economia de subsistência, ele era muito baseado na ideia de que eles produziam para o próprio feudo e produziam aquilo que, né, você não tinha nenhum excedente, eles produziam, só consumiam aquilo que eles produziam. E o feudalismo clássico ele é marcado muito mais por uma ausência, por uma falta. Faltavam produtos por uma boa alimentação, e isso gerava mortalidade, e isso gerava uma série de dificuldades para aquela sociedade. No entanto, com o passar do tempo, o que vai começar a ocorrer é que a gente tem meio que vamos dizer assim, as dificuldades cessam. Começando pelo fator externo, assim, os ataques bárbaros, como eles deram muito certo logo de cara, né? E lembra, né? No Império Romano você tinha os bárbaros como os germânicos, depois você vai ter os nórdicos, né? Você vai ter os vikings, você vai ter pessoas de outras regiões vindo ocupar a região da Europa Ocidental. E como esses ataques deram certo, esses povos bárbaros já tinham se estabelecido na Europa Ocidental e já tinham se miscigenado, já tinham se integrado dentro daquela sociedade. Foram cristianizados e assim por diante. Então, os ataques bárbaros, eles dão uma diminuída, eles não ficam mais tão comuns assim. E a própria igreja, ela vai conseguir controlar um pouco melhor o aspecto militarista da nobreza. Se antes a nobreza estava muito mais interessada no matar os seus adversários e conquistar novas terras, no final das contas, a igreja vai começar a conseguir controlar nisso na ideia de, olha, vocês têm que ter honra, vocês têm que ser cristãos. E aí, por exemplo, os confrontos entre senhores feudais, entre nobres, ele vai ser muito mais para tentar sequestrar o outro nobre do que para literalmente matá-lo, né? Você sequestrava, depois você pedia um resgate. E tem os romances de cavalaria que vão começar a vender, né? A vender é a pior palavra que a gente pode usar para o feudalismo, já que o comércio era bem enfraquecido. Mas vai começar a pregar a ideia de que, olha, o cavaleiro tem que ser o bom cristão, ele tem que ser o nobre no sentido honroso da palavra, né? No sentido de que, olha, você tem que lutar pela honra da sociedade e da sua esposa, da sua amada, né? No final das contas, e pelo amor de Deus e pela justiça divina, no final das contas. Assim. E tudo isso começa a fazer com que essa sociedade, não que ela perca o seu lado militarizado, mas as guerras começam a ser menos frequentes. E quando as guerras são menos frequentes, o que a gente vai ver é que a mortalidade dessa sociedade, a mortandade dessa sociedade, diminui. Mais pessoas vão sobreviver. E quando a gente fala de mais pessoas sobrevivendo, a gente fala de uma maior necessidade de comida, né? Já que a gente está falando de uma economia de subsistência, quanto tem mais gente, precisa de mais comida. No entanto, com mais gente, a gente vai ter duas consequências diretas ocorrendo. Primeiro que vão ter mais conhecimentos, porque mais pessoas sobreviveram, tiveram capacidade de dialogar e descobrir coisas ali. E até assim, a partir de mais pessoas, você tem também a possibilidade de mais trabalhadores, e isso vai aumentar a produção de comida. Então, melhor alimentados, com mais pessoas tendo capacidade de dialogar e encontrar soluções, a produção do feudalismo ela vai crescer significativamente. E isso vai permitir com que, novamente, mais pessoas sobrevivam. Se antes o feudalismo era marcado por uma falta, pela ausência, pela subsistência no final das contas, com o passar do tempo, o que a gente vai ver, não vou dizer uma bonança, mas a gente vai ver um crescimento na produção muito significativo, que também vai gerar um crescimento populacional. A partir de agora, o feudalismo vai começar a sofrer com uma série de consequências que são marcadas pelo próprio crescimento.
Literalmente, o feudalismo cresceu e ele não era sustentável quando ele crescia. O feudalismo, a gente vai estudar isso mais nas próximas aulas, mas ele funciona muito bem quando ele está com falta, quando ele está lá tudo fechadinho, tudo limitado. Quando ele está com a sobra, o excedente, aí a gente vai começar a ver situações a qual o feudalismo não estava prevendo. Por exemplo, a questão do comércio. Por exemplo, o que a gente vai fazer com essa população que já não é mais necessária no feudo? O feudo, ele é uma fazenda, ele tem uma necessidade de mão de obra, mas aquela necessidade é limitada. Não dá para literalmente a gente sair produzindo cada vez mais, porque assim, o trabalho no campo, ele não é super... Lógico, ele demanda uma mão de obra, mas ele tem um limite dessa demanda, assim. Não adianta você, se 20 pessoas são capazes de plantar e colher, não adianta eu colocar 50 pessoas lá, que no final das contas só vai atrapalhar o trabalho. O ritmo da colheita e do plantio, ele é um ritmo específico. Eu consigo dar uma acelerada nisso, mas você chega num limite no final das contas. E agora você tem muita gente dentro do feudo. A gente vai falar de terras comunais sendo ocupadas, beleza, a gente consegue produzir mais terras, mas mesmo assim a quantidade de pessoas já era muito mais do que os feudos aguentavam. E isso vai gerar consequências que a gente vai discutir para as próximas aulas. Para essa aula que a gente vai focar nas cruzadas, o que eu quero que vocês reparem do crescimento populacional tem muita gente e isso começa a dar problema. Quando a gente pensar na população mais pobre, esses caras não têm espaço no feudo, o senhor feudal ele até tem muita comida, mas agora ele vai ter que abrir mão de mais comida para manter os seus servos sobrevivendo, né? Porque você vai ter uma camada ali que não tem terra, né? A gleba, aquela terra que era dada a tenência, a terra que era dada para o servo, ela já não tem mais, você não tem mais tanto esse espaço. O senhor feudal vai começar a abrir mão das suas próprias terras, tudo isso vai começar a entrar em discussão. E o nobre, dentro do aspecto do cristianismo, ele tem que cuidar desse servo, e aí você tem um problema. E muitos desses servos vão começar a perceber que a melhor solução mesmo era sair do feudo, era fugir do feudo. E eles vão começar a ir para cidades, mas na cidade vai ter o trabalho artesanal, beleza, eles até tem uma possibilidade ali de encontrar emprego, mas como que esse cara vai sobreviver? É toda uma situação de crise, é toda uma situação de incertezas que vai estar existindo dentro de um mesmo período. Agora, o problema maior, no final das contas, vai estar... Gente, não que o problema maior, o problema maior para a gente pensar nas cruzadas, no final das contas, vai estar na nobreza. Porque da mesma forma que a população pobre sobreviveu mais gente, também vai sobreviver mais nobres. Se antes os nobres tinham, sei lá, 10 filhos e sobreviviam 5, vamos supor, agora sobrevivem, sei lá, 7. E o que vai acabar ocorrendo? Se os nobres eles tinham uma ideia de que, olha, o meu filho primogênito vai herdar todas as terras, as filhas ele vai casar com alguém, né? As mulheres não herdavam nada dentro do cristianismo. O meu filho mais velho vai herdar tudo, né? Vai herdar o feudo e o comando do feudo. O segundo filho ele colocava na igreja, porque ele podia comprar um cargo, dar um certo destaque para aquele filho e estaria numa instituição que era poderosa. A partir do terceiro filho, começava a ideia de treinar para ser um cavaleiro. Comprava-se armadura e treinava aquele moleque. E ele ia fazer uma relação de vassalagem com algum outro nobre. Agora, chega num instante que começa a ter muito filho. E assim, nem o nobre é rico, o nobre é dono de terras, o nobre não tem grana. Nem o nobre é rico para ficar comprando armadura e treinamento, né, gerando esse treinamento para o seu filho. E nem assim consegue estabelecer o domínio único do filho primogênito. Porque agora, por exemplo, o segundo filho vai começar a olhar com mais, olha, por que, né, que eu não ganhei esse pedacinho de terra? Já que tem outros irmãos, e aí assim, vamos supor que aí você botou um outro na igreja, começa a ter esse tipo de confronto. E esse tipo de confronto gera uma nova tendência dentro da nobreza à violência. A vida guerreira, a vida do cavaleiro, a ideia de luta, estava sempre lá presente. A igreja deu muitas aspas aqui, uma domesticada nessa nobreza, mas essa nobreza era violenta. E na hora que você tem muito nobre e esses nobres não têm terras o suficiente, você tem uma tendência a essa violência novamente existir. Tranquilo? Agora, no meio desse contexto todo, como a gente viu nas últimas aulas, teve a ascensão, teve o crescimento do Império Muçulmano. E dentro do crescimento do Império Muçulmano, ainda lá no século VII,
nós temos os muçulmanos, os islâmicos, conquistando a chamada Terra Santa, conquistando Jerusalém. O Papa, né, no período que a gente vai estar falando, começando nossos estudos a partir do século XI, o Papa falava da ideia do sepulcro, tá? Onde Jesus, foi enterrado, aquilo que era mais significativo para o cristianismo. Não a cidade de Jerusalém como um todo, mas era lá que Jesus morreu e ressuscitou. E isso é a própria afirmação da fé. Assim, para ser um cristão, você tem que acreditar que Jesus é Filho de Deus, e uma das provas que ele é o Filho de Deus é a ressuscitação. Então o sepulcro, o Santo Sepulcro, para os cristãos era muito significativo. E agora ele estava sob domínio muçulmano. E isso vai ser visto pela igreja como olha, a gente tem que mudar essa questão, a gente tem que estar lá, dominar esse local onde Deus mandou o seu Filho e, sabe, uma presença direta de uma entidade divina esteve ali, no final das contas. E isso é uma grande motivação. Você também tem uma outra motivação para as chamadas cruzadas, que vai ser o próprio Império Bizantino. O Império Bizantino está sofrendo pressão a partir do sul, né? Eles estão sofrendo pressão dos povos muçulmanos. E eles mesmos, é interessante que ainda no século XI que a gente tem a cisma, né? A separação entre as duas igrejas, mas a igreja ortodoxa ela vai pedir para a igreja católica, apostólica romana, ela vai falar o seguinte, olha, vem aqui ajudar, os caras conquistaram o sepulcro, a gente tem que retomar essa região. E aí você só junta a fome e a vontade de comer, no final das contas. O Papa ele percebe que a sociedade ocidental ela tem dificuldades, ela tem esse crescimento populacional, esse retorno de uma certa violência. Você tem essa ameaça no sentido da fé, porque um local santo foi conquistado pelos inimigos da fé, que seriam os muçulmanos. E você tem essa coisa do auxílio externo, né? O Império Bizantino estava pedindo a ajuda dos cristãos romanos. Tudo isso vai se somar para a decretação das chamadas cruzadas. E aí assim, o que são as cruzadas? O nome, a gente dá o nome desse conflito de cruzadas porque boa parte dos soldados que iam para a guerra de forma oficial, eles usavam túnicas em cima das suas armaduras, dos soldados assim, dos cavaleiros. O soldado, moçada, na Idade Média, na Idade Média eles não têm uniformes, não têm exércitos profissionais. E aí você não tem um uniforme específico. Então o cara ia pra guerra com a roupa do corpo. A nobreza não. A nobreza você tinha a armadura, e aí os caras pintavam um símbolo daquela família real, não daquela família nobre, no final das contas. A nobreza era mais destacada e você conseguia posicionar quem eram aqueles caras. Para a população comum, no caso aqui os soldados, moçada, era uma coisa muito Deus dará, assim, você tentar descobrir de que lado que aquele cara estava mesmo. Mas a nobreza, em cima das armaduras, como eles estavam indo para o confronto dentro dessa perspectiva religiosa, né, como vou falar daqui a pouco, vou dar mais ênfase nisso, eles usavam uma túnica com uma cruz. E aí eles eram os cruzados, porque eles estavam indo para a guerra com uma cruz. Mas as cruzadas, então, são essa guerra entre cristãos e muçulmanos. Tudo bem? O ponto principal dessa guerra era retomar, era reconquistar, era libertar o Santo Sepulcro do domínio muçulmano. Mas não é o único ponto das cruzadas. Por quê? Nós temos a chamada Guerra de Reconquista, que vai ter uma ideia de expulsar os muçulmanos da Península Ibérica, retomar a Península Ibérica para os povos cristãos. E a gente vai ter uma série de conflitos dentro da Europa Ocidental mesmo, contra povos, contra grupos de pessoas que eram considerados hereges ou considerados infiéis. Então, por exemplo, é dentro desse contexto das cruzadas que a gente vai ver não o início, né, porque desde os romanos os povos judeus são perseguidos, né, os romanos estabelecem os judeus quase como seus principais inimigos depois do domínio ali de toda a região, do auge do Império Romano. E aqui a gente tem um retorno disso, a gente tem os cristãos de novo perseguindo com mais violência os povos judaicos por toda a Europa, e esse povo sendo extremamente oprimido, o que vai acabar sendo mantido até, pelo menos, a questão do Hitler, né? Se é que a gente não pode falar até os dias atuais, já que o antissemitismo continua existindo forte por todo mundo. Agora, então não dá pra gente pontuar que as cruzadas são só as guerras, os conflitos entre cristãos e os muçulmanos na Terra Santa. Porque a gente vai ter muito desses confrontos religiosos por toda a Europa desse período. Tranquilo?
A primeira cruzada ela já é no finalzinho do século XI que ela é decretada, mas isso vai se manter por muito tempo, por séculos inclusive. Por pelo menos 2 séculos os cristãos estavam indo lá guerrear contra os povos muçulmanos. E aqui, gente, eu falei da primeira cruzada. Então a gente não precisa ficar se preocupando tanto com quantas cruzadas foram e como que elas foram, quem comandou essas cruzadas ou qualquer coisa do tipo. É lógico que assim, tem instantes que a gente tem eventos extremamente significativos. A Terceira Cruzada é uma cruzada que vai o rei da França, o rei da Inglaterra e o que seria um rei da Alemanha, vamos dizer assim, né? A Alemanha era mais dividida em pequenos reinos, mas aí você tinha um chefe ali, vamos dizer assim, desses reis. Cara, então é a chamada Cruzada dos Reis, né? O rei da Inglaterra é super famoso no cinema, né? Na cultura, é o Ricardo Coração de Leão. Mas assim, não é o ponto principal, tá? Até porque a gente vai ter uma série de cruzadas que são cruzadas, vamos dizer assim, não oficiais, né? Dá pra gente falar de piratas, vamos dizer, no final das contas. Porque, por exemplo, antes da primeira cruzada oficial ir para tentar retomar Jerusalém, tivemos um eremita, Gente, um eremita é uma pessoa, né, que sai pregando a palavra e sem uma grande formação cristã, que era um cara chamado Pedro, ele vivia na região de Colônia, que hoje é Colônia, na Alemanha, e ele fala assim, olha, a gente tem que ir lá e reconquistar Jerusalém. E ele consegue mais ou menos uns 40 mil seguidores dentro das suas andanças, e ele vai em direção a Jerusalém para tentar reconquistar a Terra Santa. E isso vai acontecer bastante, tá? A gente vai ter bastante instante que grupos de pessoas vão seguir algum líder religioso e tentar reconquistar Jerusalém. A gente tem até, por exemplo, a chamada Cruzada das Crianças. Como as cruzadas, a gente vai ver, não estavam conseguindo reconquistar, né, e manter o domínio da Terra Santa, de Jerusalém principalmente, alguém estabelece o seguinte, olha, as pessoas não conseguem porque as pessoas são pecadoras, elas são impuras, e só os puros vão conseguir dominar Jerusalém. E puros são as crianças, até não tiveram nem tempo para pecar ainda, no final das contas. E isso vai fazer com que juntem uma série de crianças que vão tentar vão tentar reconquistar Jerusalém. Fácil a gente imaginar que não vai dar muito certo, assim. Boa parte, essas crianças nunca chegaram, no final das contas, a Jerusalém, porque no meio do caminho, boa parte delas vai ser escravizada, né? A gente falou, por exemplo, na última aula, que os muçulmanos usavam escravos. E isso, gente, não só escravizados nesse sentido, mas como transformados em servos para alguns feudos, né? E até dentro do Império Bizantino. Só lembrando, o Império Bizantino, no instante que ele se declarou separado da Igreja Cristã Romana, que ele virou a Igreja Ortodoxa, também vai ser alvo. A Quarta Cruzada, por exemplo, em vez de atacar Jerusalém, ela vai e ataca Bizâncio. E domina, inclusive, vencem o Império Bizantino, vai dominar por mais ou menos uns 40 anos, vão criar o chamado Reino Latino. Moçada, é bem nesse sentido, assim, era considerado inimigo, olha, não é da nossa religião, vamos atacar, não importa se eles também acreditam em Jesus, no final, em Cristo, porque não são os nossos, né? A gente é de Roma, e esses caras têm outro papa, eles têm outra liderança, então eles vão também se tornar alvo, assim. E lembrando, né, as cruzadas começam também por conta de um pedido do Império Bizantino. O Império Bizantino passa a ser atacado. Então, assim, você sempre teve esses problemas no final das contas. Agora, vamos falar de resultados. A nível religioso, o resultado é bem questionável. Isso porque, se o objetivo era reconquistar a Terra Santa, eles até vão conseguir. A primeira cruzada, por exemplo, ela chega a dominar Jerusalém, mas não chega a ficar um século sob domínio cristão, porque os muçulmanos atacam novamente, né, reconquistam a cidade. Agora, então, se o objetivo era esse, não conseguiu. Mas mais do que isso gerou uma série de críticas para a própria religião. Isso porque você tem uma total quebra de qualquer possibilidade de acordo. Se até então você poderia tentar estabelecer um acordo comercial ali com os muçulmanos, isso acabou no instante que você declarou uma guerra. Você também teve perseguição aos judeus, o que, né, é mais uma das religiões perseguidas, a própria relação com o Império Bizantino, que vai ser atacado, vai ser prejudicada. E assim, diversas medidas vão ser tomadas que são extremamente questionáveis. Por exemplo, o Papa declara que todo mundo que fosse lá para as cruzadas, que fosse para tentar reconquistar a Terra Santa e morresse, né, nesse processo, teria todos seus pecados perdoados e, logicamente, como uma pessoa sem pecados,
chega ao paraíso. Então, assim, virava... era um benefício extra, né? Assim, se eu morrer, eu ainda vou para o paraíso. Assim, se eu reconquistar Jerusalém, para a mentalidade da Idade Média, também era um caminho para o paraíso. Afinal, Jesus viveu ali, eu teria estado lá e eu libertei, eu tirei aquela região dos infiéis. Então tudo isso vai se somando e vira uma relação de que, olha, se a gente conseguir, a gente vai para o paraíso porque a gente libertou o Santo Sepulcro. E se a gente morrer, a gente também vai para o paraíso porque o Papa diz que quem morrer por conta das cruzadas terá todos os seus pecados perdoados. E tudo isso vai gerando questionamentos, assim. E custos, né? E esses custos também, aí para pagar o custo muitas vezes das cruzadas, que a igreja muitas vezes ajudava, aí a igreja vai vender indulgências, que era um perdão antecipado. Você, olha, se você pagar X para a igreja, você está perdoado dos seus pecados. Isso tudo vai começar a acontecer e vai acabar desencadeando, séculos depois, na Reforma Protestante, que é uma grande crítica que a igreja romana vai sofrer e que vai novamente ir separando e quebrando a unidade do cristianismo, no final das contas. Então, dentro desse nível religioso, as cruzadas são um amplo fracasso. Não só ela não conquista o seu objetivo religioso, reconquistar o Santo Sepulcro, como ela passa a ser muito mais questionada. Tudo bem? Se você tinha essa ideia, que eu até nem bati, eu falei, né, que muitos nobres... não, eu expliquei, né, que muitos nobres, você tinha ali uma violência. O que a igreja também está pensando? E, gente, não dá pra gente pensar que assim, a guerra, as cruzadas é só uma guerra religiosa. Você tem muitos outros fatores ali envolvidos, como, por exemplo, esse. Olha, se vocês têm uma tendência violenta, se vocês nobres têm uma tendência à violência, vão enviar vocês lá para Jerusalém para combater os muçulmanos, que pelo menos vocês não vão estar matando cristãos com cristãos, no final das contas. E assim, você tinha uma possibilidade, vocês estão lutando por terra, vai lá e reconquista essas regiões, vocês vão conquistar terras. E de fato, a primeira cruzada que reconquista Jerusalém, reconquista uma boa parte do que hoje a gente chama de Terra Santa, de Israel, Palestina, mas não consegue manter. Então nem nisso deu certo, assim. Se o objetivo era encontrar terras para nobres que não tinham terras, né, no final das contas, nobres sem terras, e estabelecer essa coisa da guerra contra o inimigo, não dá certo, assim. E aí você também tinha muito dentro da própria Europa Ocidental, porque aqui a gente não está falando de uma logística, de um deslocamento muito simples. Quando o Ricardo Coração de Leão está indo para as cruzadas, ele tem que pegar um navio e cruzar a Europa quase inteira, no final das contas. Ou quando a gente está falando do rei da França, ele vai ter que cavalgar até portos para literalmente pegar o navio para ir para Jerusalém. E dentro desse contexto, como eles tinham esse aspecto religioso, aconteciam saques, eles saqueavam as cidades, olha, a gente está precisando de comida, e roubavam a cidade, e isso começava a gerar conflitos novamente entre a própria nobreza. Então assim, eles não conseguem as terras que eles estavam buscando, eles geram mais crises, eles geram mais brigas do que união propriamente dita. Tranquilo? E tudo isso, gente, vai se somando. Assim, as cruzadas acabam sendo um grande fracasso para quem não está pegando aí tudo que está acontecendo no final das contas, né? Agora, se tem alguém que se deu muito bem nisso tudo, foram os comerciantes. Isso porque enviar soldados para as cruzadas pressupunha comprar armamento, comprar armadura, comprar navios, né, construir navios, comprar mantimentos para manter os soldados no conflito. E tudo isso tinha um custo, no final das contas. E já que você tinha o início de um processo de um ressurgimento comercial, lembra que eu falei para vocês que os feudos passaram a produzir em excedente? Agora você vai começar a ter um retorno do comércio. E isso vai fazer com que esses comerciantes ganhem dinheiro. Todo mundo se empobreceu. Os nobres ficaram mais pobres que gastaram dinheiro comprando equipamento. A igreja gastou dinheiro ajudando, né, dentro da organização dessas cruzadas. O burguês, o vendedor, o comerciante, esse cara não. Esse cara ganhou dinheiro. E assim, não só esses... vamos assim, não dá pra gente até pensar tanto no grupo como um todo por toda a Europa. Você tinha burgueses que ganharam ainda mais, que eram os burgueses da Itália. Boa parte das cruzadas, elas tentavam ali dar uma passada por Jerusalém, receber uma bênção do Papa, e depois elas saíam passavam em Roma, receber uma bênção do Papa, e depois eles saíam do litoral italiano. E aí você tinha 3 cidades que se destacavam, que eram Veneza, Florença e Nápoles.
E essas 3 cidades, elas vão se transformar os grandes centros comerciais da Europa. Por quê? Olha, eles levavam soldados para a Terra Santa, os soldados embarcavam, só que eles já estavam lá, eles faziam comércio, eles compravam produtos, eles levavam soldados para Bizâncio, para os soldados atacar Bizâncio, mas eles compravam produtos. Ou se não compravam, na hora que os soldados desciam e conquistavam alguma coisa, eles levavam para os navios e aquilo voltava para a Itália como forma de produtos a serem vendidos. E isso vai fazer com que essas cidades consigam ganhar muita grana, no final das contas. Porque a partir de agora, você tem mais mercado consumidor, porque você tem mais gente. E outra, você tem esses nobres circulando de toda a Europa para ir para as cruzadas. E no instante que eles estão circulando, está circulando também mercadorias. E aí a gente vai começar a falar de um ressurgimento comercial, de um comércio, no final das contas, por toda a Europa. O que vai ser também um dos motivos da queda do feudalismo. Agora, simplificando tudo isso, a igreja sai derrotada porque ela passa a ser questionada e ela está em dívidas, os nobres são derrotados porque eles não conquistam as terras que eles queriam e ainda ficam ainda mais endividados, mas a burguesia, principalmente a burguesia italiana, sai extremamente fortalecida. Eles fizeram empréstimos, eles ganharam dinheiro com o comércio e eles abriram a porta para o final do feudalismo. Tranquilo? Agora, só um ponto, né? Reparem que aqui eu falei para vocês que as cruzadas são muitos acontecimentos ao mesmo tempo e eu foquei especificamente nas cruzadas contra a Terra Santa. Isso porque depois, em outras aulas, que a gente vai falar da Guerra de Reconquista, que é quando a gente for falar da unificação dos estados. Só um spoilerzinho aí de futuras aulas. A gente vai ver que dentro do final, dentro da queda, dentro desse fracasso, né, do final do feudalismo, a gente vai ter os feudos começando a se unificar e dando origem aos chamados Estados Nacionais. E a Guerra de Reconquista, a retomada da Península Ibérica do domínio muçulmano, ela vai ter esse aspecto. No final da Guerra de Reconquista, a gente vai poder falar em Portugal e Espanha, e por isso a gente estuda posteriormente. Tudo bem? Que aí já está num contexto posterior. Apesar de assim, o período de tempo é o mesmo, o contexto do estudo acaba sendo diferente porque assim, forma-se uma nova forma de governo, uma nova forma de organização política, e aí é melhor a gente explicar depois. Tranquilo? Bom, qualquer dúvida aí, mandem os sinais de fumaça virtuais. Abração para vocês, até a próxima. Tchau!